Olá, nesta aula trataremos sobre álgebra islâmica medieval. Ao estudarmos o desenvolvimento da matemática islâmica medieval, é notória a ênfase aos trabalhos de aritmética e álgebra. Nessas áreas se destaca o nome de Al-Khwarizmi. Nesta imagem nós temos Al-Khwarizmi em um selo soviético comemorativo de 1.200 anos do seu nascimento. Nesta outra imagem, nós temos a estátua de Al-Khwarizmi na Universidade de Ciências e Tecnologia do Irã. Sabe-se muito pouco sobre a vida de Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi foi um dos primeiros estudantes da Casa da Sabedoria, formada pelo califa Al-Ma'mun, que viveu de 786 a 833 em Bagdá. O mais antigo texto aritmético conhecido que trata dos números hindus é o livro sobre adição e subtração segundo os métodos dos indianos, de Al-Khwarizmi, um dos primeiros membros da Casa da Sabedoria. Infelizmente, não existe manuscrito árabe dessa obra, apenas várias versões latinas diferentes feitas na Europa no século XII. Em seu texto, Al-Khwarizmi introduziu 9 caracteres para designar os primeiros 9 algarismos e, como nos informam as versões latinas, um círculo para designar o zero. Ele mostrou como escrever qualquer número usando esses caracteres, na nossa conhecida notação posicional, e descreveu os algoritmos de adição, subtração, multiplicação, divisão, redução pela metade, duplicação e determinação de raízes quadradas, fornecendo exemplos de seu uso. Nesta imagem, nós temos uma representação do livro de álgebra de Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi descreve as operações de cálculo, adição, subtração, divisão e a multiplicação segundo o método indiano e explica a extração da raiz quadrada. A palavra algoritmo é a versão latina do nome Al-Khwarizmi e que derivou a palavra algoritmo. Essa palavra aparece na obra O Livro de Al-Khwarizmi sobre a aritmética prática, de 1243, de João de Toledo. O Tratado de Álgebra, escrito por Al-Khwarizmi, data de cerca de 830 e tem o título Kitab al-Algebra wal al-Muqabala, Livro de Álgebra e Muqabala. A palavra álgebra pode ser traduzida como restauro e refere-se à operação de transpor uma quantidade subtraída de um membro de uma equação para outro membro, e que se torna uma quantidade aditiva. Por exemplo, em x² mais c menos bx igual a d, em que c é maior do que d, a operação álgebra consiste em adicionar bx em ambos os membros desta equação. x² mais c menos bx mais bx igual a d mais bx. E em seguida temos x² mais c igual d mais bx. A operação al-Muqabala significa oposição ou redução. Na equação x² mais c igual a d mais bx, a oposição consiste em subtrair d em ambos os membros, obtendo x² mais, entre parênteses, c menos d, igual a bx. O objetivo das duas operações relacionadas é trazer a equação de volta a um dos tipos canônicos estabelecidos inicialmente por Al-Khwarizmi. O livro foi traduzido para o latim no século XII. Robert Chester, na sua tradução para o latim de 1140, traduz o Tratado de Álgebra de Al-Khwarizmi com o título Liber Algebrae et al-Muqabala. Assim, a palavra álgebra deriva da tradução latina de al-jabr. A Casa da Sabedoria foi uma academia que contava com uma biblioteca e um observatório astronômico, que reuniu sábios e tradutores que traduziam para o árabe obras gregas, persas, hindus e da Mesopotâmia. Esses estudiosos vinham de diferentes países e nem todos eram muçulmanos. Uma imagem da Casa da Sabedoria.
A obra de álgebra de Alcovarismo é dividida em 3 partes. Na primeira parte é feita uma classificação das equações lineares e quadráticas em 6 tipos, com os algoritmos para sua resolução. E as demonstrações geométricas desses algoritmos, regras para multiplicar monômios e binômios e regras para fazer operações com radicais quadráticos. Na segunda parte são abordados problemas de geometria prática com cálculo de área e volumes. Na terceira parte, a mais extensa, são tratados os problemas ligados à herança e às suas resoluções. As leis de herança impostas pelo Corão são bem específicas. Na primeira parte, Alcovarismo classifica as equações de primeiro e segundo graus nos seguintes tipos. Primeiro, quadrados iguais a raízes, ou seja, a constante que multiplica x ao quadrado igual à constante que multiplica x. Segundo caso, quadrados iguais a números, a constante que multiplica x ao quadrado igual a constante. Terceiro caso, raízes iguais a números, a constante que multiplica x igual a constante. Quarto caso, quadrados e raízes iguais a números, a constante multiplicado x ao quadrado mais a constante multiplicando x igual a c. Quinto caso, quadrados e números iguais a raízes. A constante multiplicando x ao quadrado mais c igual a constante multiplicando x. Sexto caso, quadrados iguais a raízes e números. A constante multiplicando x ao quadrado igual a constante multiplicando x mais c, a constante. Os 6 tipos resultam de Alcovarismo e considerar somente coeficientes positivos. Em seguida, Alcovarismo apresenta exemplos da resolução de cada um dos 6 tipos. Exemplo: um quadrado e 10 raízes da mesma quantidade perfazem 39, dirhams. Quer dizer, qual deve ser o quadrado que, quando acrescentado de 10 raízes, perfaz 39? A equação do problema pode ser escrita como x ao quadrado mais 10x igual a 39. Alcovarismo propõe o seguinte algoritmo para a resolução. Divide por 2 o número das raízes, que dá 5. Isto multiplica por si mesmo, que dá 25. Junta isso a 39, a soma é 64. Agora toma a raiz, que é 8, e subtrai dela metade do número de raízes, que é 5. O resto é 3. Essa é a raiz do quadrado que procuraste. O quadrado é 9. Em seguida, apresento o que denomina de demonstração geométrica dessa regra. São dadas 2 demonstrações, veremos a segunda. Alcovarismo começa desenhando um quadrado de lado desconhecido x, que indica por AB, como podemos ver na visualização geométrica. Para acrescentar 10 raízes, ou seja, 10x, divide 10 raízes por 2 e obtém 5 raízes, ou seja, 5x. Desse modo, sobre 2 dos lados consecutivos do quadrado inicial, constrói 2 retângulos, de lado 5, os retângulos VG e BD, como podemos observar na representação visual. Nós temos o retângulo BD e o retângulo BG. Em seguida, completa o quadrado maior juntando ao conjunto anterior, o quadrado BH de área 25, como podemos observar na representação visual. Essa área de 25 acrescentada a 39, área do conjunto anterior, totaliza 64, que será a área do quadrado maior. Assim, o lado do quadrado maior é 8, raiz quadrada de 64. Desse lado 8, subtrai 5, que é o lado do retângulo que foi acrescentado, e obtém 3 para a raiz, ou o lado do quadrado inicial AB. Assim, afirma que a raiz é 3 e o quadrado é 9, como podemos ver nessa representação visual.
Como o problema nos dá que x² mais 10x é igual a 39, a área da figura obtida por meio da construção dos retângulos sobre os lados consecutivos do quadrado é 39. Assim, a área da figura final obtida será 39 mais 25, ou seja, 64. Portanto, o lado desse quadrado é 8. Subtraindo o 5, lado do retângulo, chegamos que x é igual a 3 e, portanto, x² é igual a 9. A resolução proposta acima é uma estratégia interessante para estabelecer uma relação entre a álgebra e a geometria em sala de aula, e uma forma de uso da história da matemática em sala de aula. Além de Al-Khwarizmi, outros nomes se destacam na álgebra islâmica. Tabit bint Qurra, que viveu de 836 a 901, Abu Kamil, que viveu de 850 a 930, Al-Karaji, que viveu de 953 a 1029, Omar Khayyam, que viveu de 1048 a 1131, e Al-Samaval, que viveu de 1130 a 1180. Espero que vocês tenham gostado. Nós tratamos um pouco da álgebra islâmica, em particular falamos sobre Al-Khwarizmi. Um abraço e até a próxima.